Novo Testamento, depois de 2 Coríntios, vem Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quem achou, dá um amém aí. A minha tradução eu coloquei na linguagem de hoje, meu irmão, presta bem atenção. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Amém? Pode sentar. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, dois momentos aqui Paulo está falando. Primeiro momento, preocupação. Segundo momento, tranquilidade. Por que preocupação? Porque a palavra fala assim: Deus ninguém engana. Você sabe que a maior parte das pensões aí do INSS são pensões fraudulentas. Então, claro que não, a culpa do déficit da Previdência não é só dessas pensões, mas também do governo. Mas uma grande parte são pessoas que nunca contribuíram e arrumaram um jeitinho lá de se aposentar, receber alguma coisa, né? Porque para mim receber eu tenho que contribuir. Então, quer dizer, enganou o governo, né? Enganou o governo. Mas Deus a gente não engana. Não tem jeito de eu não contribuir com a minha vida espiritual e depois ir lá querer receber alguma coisa. Não tem jeito. Então, aqueles que não têm ou que não estão plantando no terreno do Espírito, preocupação, porque eles vão receber exatamente aquilo o que eles plantou. É que Paulo está falando. Às vezes a pessoa está lá no mundo e fala: eu também sou filho de Deus, eu também preciso da bênção. Ele quer participar da bênção, mas ele plantou no terreno da carne, da natureza humana. E quem plantou na natureza humana, o que recebe lá? A morte. Então, meu irmão, a grande dificuldade é plantar. Colher não é dificuldade, porque você vai colher de qualquer jeito. Ou seja, no terreno da morte, ou seja, no terreno da vida. Então, a preocupação sua é em plantar no lugar certo. Agora, muitas pessoas ficam preocupadas se vão receber. E aí ele já fala lá: olha, se você plantar no terreno do Espírito, você vai receber a vida eterna, né? Mas eu não posso desanimar, porque ao tempo certo eu vou colher. Eu posso ficar tranquilo que Deus vai devolver aquilo que você fez. Se Deus não se deixa enganar por aquele que não fez nada, Ele vai deixar de me entregar aquilo que eu plantei? Então, isso no nosso coração ainda é muito nebuloso. A gente não entende. E muita pessoa que é fiel a Deus fica aí preocupada, achando que não vai acontecer. Meu irmão, a nossa bênção, ela tem dia e hora marcada. A hora que chegar, não tem conversa. É claro que eu quero tudo de uma vez. Eu sou assim, não sou? Senhor, eu tenho que pagar uma conta, ela vai até 2015. Manda tudo já para mim deixar guardado lá. Não é assim? A gente sempre está pedindo para Deus o que a gente não tem. Por exemplo, o segundo carro, a segunda casa. Às vezes você está com um carro bom, andando, você já quer o carro zero, não é? Todos nós. A carne faz isso, né? Quando eu abro o e-mail, que é e-mail da Javep, eu nem abro, eu já mando deleto já. Porque lá está convidado para a gente ver carro, lá está convidado para fazer um teste drive. Eu falo: mas o meu carro está bom, eu nem vou lá. Eu vou plantar no Espírito, né? Deleto, mando para a lixeira. Por quê? Porque aquilo pode crescer e derrubar a gente. Porque a carne tem isso mesmo. Tem isso mesmo. Então a vida sua, meu irmão, tem que ser uma vida pautada no Espírito. Quando eu fui chamado das trevas para a luz, eu fui chamado para viver no Espírito. Posso ter uma vida tranquila lá fora, posso trabalhar, posso ter meu carro, posso ter minha alegria, posso ter tudo. Mas as minhas atitudes são sementes que eu coloco, ou no céu ou na terra.
Quando eu tenho uma atitude espiritual, eu estou plantando no céu. Quando eu tenho uma atitude material da carne, eu estou plantando na terra. E a terra está morta. Quando você perdoa alguém, essa semente vai lá no terreno de Satanás ou no terreno de Jesus? Jesus. Quando eu tenho ódio no coração de alguém, essa semente vai aonde? No terreno de Satanás ou no terreno de Jesus? Satanás. Então, queira ou não queira, por si só a semente se divide. E ela vai no terreno que a gente plantar. Satanás está sempre instigando você. Ou seja, você tem um saco de semente que Deus te deu. Onde está esse saco de semente? É a sua vida. Cada atitude da sua vida, cada atitude que você toma na sua vida é uma semente. Mas Satanás fica por trás te instigando a jogar a semente no lugar errado. Então, uma pessoa te faz mal. E faz, meu irmão. Já fez, faz e vai fazer ainda. Vai aparecer muito. E aí o Senhor manda eu perdoar, manda eu deixar para lá. Satanás fala, não, perdoa não. Vai em cima. Então, aquela atitude, o que eu for fazer, é aquela semente onde eu vou jogar. Se eu digo, não, vou deixar para lá, colocar na mão de Deus, cai lá no terreno de Jesus. Se eu fico alimentando aquilo no meu coração, aquela atitude, cai lá no terreno de Satanás. E aí uma hora eu vou colher uma coisa ou outra. Não tem jeito, ninguém pode infringir o mal para você. À medida que Jesus veio e morreu e abriu a porta da escolha, ninguém mais pode infringir o mal sem você ter culpa. Não tem jeito. Às vezes aquela atitude simples parece que não vai acontecer nada. Mas uma plantação é feita de muitas sementes, sim ou não? O cara quando sai com o trator lá, ele sai com o trator cheio de semente. E quando você olha aquela plantação, quando a gente vai no Mato Grosso, a gente vê aquela plantação de soja, que vai até no final, que a gente não alcança o fim com os olhos, cada plantação daquela é feita de muita semente. Não é isso? Se você chegar perto, você vai ver a rua que foi plantada, uma semente aqui, outra lá, outra lá. E quando juntou-se toda aquela semente, se deu um grande movimento de bênção. Quer dizer, quando ele colher, ele vai colher muito mais do que ele plantou. Não é isso? Ele plantou um pé com uma semente, mas um pé vai dar as favas, vai dar muito mais do que ele plantou. Então, quando eu planto com Deus, vai dar muito mais do que eu plantei. Muito mais. Quando eu planto com o diabo, vai dar também muito mais para o lado da morte. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas não acaba esses problemas na minha vida. É aquela plantação do lado errado. Você olha assim, você vê tudo aquilo plantado. Então as minhas atitudes estão sendo computadas por Deus. Não é pelo meu vizinho, não é pelo o pastor, é por Deus. E Deus não erra. Então se eu estou tendo uma vida na presença de Deus, estou tendo uma atitude como manda a Bíblia, eu posso ficar tranquilo. Porque se eu não desanimar, ó a condição, no tempo certo eu vou colher. O agricultor ele fica olhando. Sai lá do casulo, cresce e tal. Chega perto do dia que ele marcou no calendário, ele vai lá, pega uma favinha, debulha ela, vê se está bom. E ele não colhe antes. Porque ele sabe se ele tirar antes, ele perde. Ele deixa certinho na época. Assim nós temos que fazer, confiar em Deus, que na época certa, aquela bênção vai estar na sua mão. Perfeita. Amém? As pessoas que estão lá fora ou que não plantam com Deus, elas querem ter a mesma bênção que nós, mas elas não têm. Não tem, não adianta. Deus não é um senhor barbudo, de cabelo branco e barba branca, que fica sentado num trono, e você vai lá, pede uma coisa e enfia a mão no bolso e dá. Deus, ele é justo, por isso que fala aqui, Deus não engana. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem jeito. Ou seja, aquilo que eu colocar, vai voltar para mim. Por isso que os espíritas falam que isso é a lei da semeadura. Mas isso não é a lei da semeadura. Isso é a lei da justiça de Deus. Deus não pode ser injusto.
A pessoa vem lá hoje, ele se arrepende, Deus salva a vida dele, tira lá o nome dele do livro da morte e passa para o livro da vida. Mas as bênçãos que você já tem, ele vai demorar um pouquinho para conseguir. E até vai demorar um pouquinho para se livrar daquela plantação que ele tinha lá na vida antiga. Porque tem pé ainda plantado lá com Satanás está dando fruto. A gente quer estralar o dedo, né? E já quer entrar na plantação nova e já quer morrer aquela. E não é assim. Tem consequências que ainda perduram um tempo e a gente tem que continuar plantando. Por quê? Porque daqui a pouco a plantação boa sobrepõe a ruim. Daqui a pouco você tem mais bênção do que maldição. Daqui a pouco você tem só bênção e nenhuma maldição. Então a sua vida está na tua mão. Quanto mais eu sei de Deus, mais eu planto certo. Porque eu tenho a atitude certa. Por isso que muitas vezes quando você não sabe o que fazer, você procura alguém para te instruir, o pastor. Muitas vezes o pastor te instrui e você não planta no local que ele falou. Sim ou não? Ó, vamos por aqui e tal. Ansiedade, Satanás instigando a gente, né? E a gente não planta. Às vezes, não vem perguntar porque já sabe aonde vai plantar. Mas Satanás está instigando, não, põe só essa daquele lado, né? Põe só lá. E você vai e põe. Já sabe o que vai falar, então não vem perguntar. Mas para você que tem plantado no terreno de Deus, Deus está dizendo para você hoje, descanse, fique tranquilo. Porque a bênção vai chegar e vai chegar na hora certa. Para você que não está plantando, que acha que não está fazendo mal nenhum, como aqueles que estão lá fora falando assim, ó pastor, eu não vou na igreja, eu pago minhas contas. Se dá para mim fazer o bem, eu faço. O mal também não faz. Tem gente que fala assim para não vir na igreja, coitado dele. Né? Tem pessoas que falam assim, não, eu fico na minha e tal. Você está plantando no terreno do inimigo. E você vai colher. Cada vez que eu obedeço, sem questionar, cada vez que a palavra manda eu fazer algo e eu faço, sem relutar, é uma semente que eu ponho na terra boa. Porque 90% dos nossos erros, a gente sabe que a gente não devia cometer. E a gente comete. Né? Só que tem erros que tem raiz profunda. Tem erros que é uma plantinha assim, é uma raizinha, acaba logo. Mas tem erros que a raiz é profunda e demora anos para arrancar a raiz. Você já viu essas árvores por aí grandes? Às vezes você planta na frente da tua casa. Tinha até umas que era acostumado a plantar, que chamava mão de vaca. Né? Não por causa da miséria, mas por causa da patinha da folha. A raiz dela ia procurar o esgoto. Né? Agora está até proibido plantar ela por causa disso daí. Então, era bonita em cima, mas embaixo ela causava um prejuízo. E muitas vezes ela ficava com uns bulbos ainda. Demorava anos para acabar. Então, tem semente que na mão do Satanás demora anos para acabar. Por isso que Tiago fala assim, ó, seja tardio em falar, espere para falar. Seja tardio em ficar nervoso, espere. Esteja pronto para ouvir. Por isso que antes de eu tomar uma atitude, eu tenho que pensar 10 vezes, porque em algum lugar ela vai cair. Algum lugar ela vai cair. Isso não quer dizer, meu irmão, que você vai ficar lambendo o pé de todo mundo. Não é isso daí. Tem pessoas que realmente não vai dar aquele tchan com nós. Não vai dar. Tem pessoas que não vai se adaptar aqui. O meu jeito de falar, a minha conduta, o tipo que a igreja trabalha, não tem problema nenhum. Né? O que eu não posso é falar mal da pessoa e a pessoa fala mal de mim. Onde vai cair a semente? Então eu desligo. Eu chego, a pessoa fala, ó, tudo bem, meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Acabou, vira paz. Amém? Atitude com os filhos na criação também é uma semente que a gente põe. Você não vai receber o que você fez para o filho agora. Eu não vou receber o que eu fiz para os meus filhos agora.
Tem 21, outro tem 19, ainda tem que comer muito feijão ainda. É ou não é? Dá uma dor na barriga, o pai tem que correr lá. Você já viu isso? 21 anos, liga, pai, vem aqui. Né? Mais um dia, né? Essas atitudes lá, daqui 20 anos, eu vou colher essas atitudes. No tempo certo, se eu não desanimar. Vamos supor que agora eu deixo de cumprir a palavra na vida deles. Até agora eu fui, e agora eu deixo de cumprir. Eu desanimei, eu vou colher? Não vou. Então lá falam assim, ó, se você não desanimar, no tempo certo você vai. Por que Deus sempre falava em plantação, sempre falava em semente? Porque você já viu o agricultor como ele é teimoso, meu irmão? Às vezes ele toma um prejuízo naquele ano, não. Eu vejo meu tio que tem aqui na Estrada do Broa, quanto sofreu aquele ano? Hoje ele está mais ou menos. Uma época ele inventou de comprar vaca de leite. E emprestou dinheiro e fez lá o lugar de tirar leite com máquina e foi tudo por água abaixo. A gente via aquele sofrimento e trabalha, não tem feriado, não tem nada, e está sempre lutando, está sempre replantando. Não desanima. Então o Senhor Jesus queria fazer uma correlação com isso. A gente não pode desanimar de plantar no terreno de Deus. O diabo está sempre instigando. Né? Para de fazer isso, rapaz. Vai na igreja hoje, não. Ei, você trabalhou de diácono aí já o ano inteiro. Para com isso. O diabo está sempre instigando. Não foi? Porque o meu trabalho não é para você, é para você, meu irmão. O seu trabalho é para mim. Nosso trabalho é? Quem é que te chamou? Quem? Fui eu. Foi ele que te chamou. Então, a gente deve total obediência a Jesus. Pastor, não consigo orar para aquela pessoa. Não é você que não consegue. É o diabo que está instigando você para não orar. Você não sabia disso? O que eu faço? O que o senhor faz, pastor? Se eu sentir no coração de não orar, aí que eu oro. Chega até faltar o ar, mas aí que eu oro. Por quê? Porque a oração é uma coisa que Deus ouve. Ele mandou. Mas por que eu estou sentindo vontade de não orar? Porque é a minha carne. Então eu tenho que matar a minha carne. Eu não vou semear aí nesse terreno, não. Não vou, não. Vou semear no terreno do Senhor. Nem que Ele não atenda a tua oração para aquela pessoa. Mas a semente valeu, ela foi lançada. Ela foi lançada. Amém? Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Quase todo dia eu dou uma olhadinha nela. Deus, ninguém engana. Puxa, como é bom isso, como é forte. Ninguém pode passar a perna em Deus. Ninguém vai tomar meu lugar. Ninguém. A gente fica tão preocupado aqui na terra, né? A gente fala assim, nossa, aquele puxa-saco foi promovido e eu faço mais que ele, o patrão não vê. A gente não tem essas coisas na cabeça? Mas com Deus não tem isso. Ele sabe exatamente o que você fez. Nós temos crianças pequenas que nasceram, temos criança que vai nascer aí, né? E quando ele deu o primeiro choro, Viviane, ele tem um saco de semente que Deus deu para ele. E ele vai colher daquela semente. Cada minuto, cada atitude é uma semente que ele está colocando. Ou no campo do Espírito de Deus, ou no campo da carne, que é a morte. Amém? Então aconselho você, primeiro, ter tranquilidade para plantar no terreno de Deus. Plante e aguarde. E se você esteja plantando no campo da carne, esteja preocupado, porque uma hora vai vir sobre você. Ninguém pode roubar a tua semente. Eu plantei aqui, passaram, roubaram minha semente. Porque Deus ninguém engana. Então, o que Deus também está falando aí? Que eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu não posso ser aquele crente
que vai fazer a fogueira santa, que compra a gravata, que compra o tijolo, porque isso aí não vale nada para Deus, não é? Se uma igreja está precisando de uma oferta, o que a Bíblia fala? Irmãos, estão precisando pagar tal coisa. Quem pode contribuir? É assim que se faz, a Bíblia ensina assim. Se você der 1.000, eu vou te dar isso aqui. Isso chama oferta alçada. Já ouviram falar na oferta alçada? Existe um problema financeiro e precisa... Lá em Ribeirão Bonito, fiz muitas vezes isso aí, porque às vezes chegava no dia de pagar a conta de luz, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, irmão. É mole. É mole. Então tirava uma oferta alçada. Gente, amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Às vezes levantava um irmão, pagava tudo, às vezes levantava 3, 4, porque eles eram colhedor de laranja e cortador de cana, você ganhava aquele, né? Mas aí é uma semente que Deus aceita. Para você que está andando com Deus, que está plantando no lugar certo, descanse. Descanse. O teu namorado, outra não vai pegar. Porque se ele pegar, então eu consigo enganar Deus, não consigo? Aquele namorado, eu vou tomar aquele namorado lá. A tua namorada, ninguém vai pegar. Vai, meu irmão? O teu marido ninguém vai pegar. Teu esposo ninguém vai pegar. Agora, se eu estou plantando no terreno da carne, preocupação, porque pode roubar. Pode roubar. Meu dinheiro não vai acabar, eu vou prosperar sempre. A palavra de Deus diz claramente isso. Que eu não vou ter falta de nada. Não fala isso a palavra de Deus? Quando eu semeio da minha fé, lá no terreno do Espírito, a minha semente financeira, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou garantindo a sua multiplicação. Eu vou colher no terreno de Deus. Deus tem conta de menos? De divisão? Não tem. Na Bíblia não existe conta de menos de divisão. Toda vez que você pega a Bíblia, Deus está falando em multiplicação, Deus está falando em semente, uma por 30, uma por 60 e uma por 100. Sempre. Né? Mas a Bíblia também fala que lá no terreno de Satanás tem um demônio chamado devorador. Tem outro demônio que é chamado pulgão. E tem outro demônio que é chamado migrador. A descrição desse demônio é um devora, o outro é o pulgão que dá lá na semente. Porque quando se plantava antigamente, 10% daquilo que plantou guardava para plantar outra colheita. Então a primeira corta, ou seja, do trigo, que era a semente maior, eles guardavam para plantar depois. Então esse demônio pegava o pulgão, a semente, nem a semente para plantar não tinha mais. E o migrador, que vinha de época em época. O que é migrador? Migrador, por exemplo, eu tenho um pássaro que migra. Ele fica aqui no Brasil no verão, e a hora que vai ser inverno aqui, ele migra para outro lugar que tem verão. O migrador é um demônio que só vem na sua vida quando tem alguma coisa para... Você fala, nossa, agora que eu pensei que ia dar certo, ele vem e come aquilo. Então eu tenho que plantar no terreno de Deus. Amém? Outra coisa, dinheiro, meu irmão, é semente. Você não pode plantar um pé de laranja e colher um pé de jaca, pode? Então, quando eu quero melhorar financeiramente, o que é que eu semeio? Dinheiro. Trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e eu abrirei a janela do céu sobre vós,
E derramarei sobre você uma bênção tal que você não vai poder contar. Bênção financeira, meu irmão, é só semente financeira. Não adianta. Ah, pastor, tem uma fé grande. Pode ter a fé que for. Prosperidade, você precisa semear. Amém? Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Não é você que repreende, é Deus por causa da sua semente. Então, onde eu tenho que plantar? No terreno de Deus. Sempre. Porque se você colocar uma semente no terreno de Deus, Deus não se engana. Ele sabe que você colocou. Eu posso ficar tranquilo. Então, 2 momentos aqui. Tranquilidade para mim e para você. Olhe para a pessoa do lado e fala, fique tranquilo. Amém? Para o outro, preocupação. Fala, puxa vida, eu estou meio fora aí, como é que faz? Eu vou esperar coisa boa, mas não vai vir coisa boa. Né? Não vai vir coisa boa. Porque minha semente eu estou jogando no terreno de Satanás. Todo mundo que está aqui hoje ainda tem muita semente, sim ou não? Né? Até o mais idoso aqui, quem é o mais idoso? Você, Rita, quantos você tem? 77. Aí é a mais idosa, né? A Rita é a mais idosa. Quantos você tem, Zezé? 75. Até a Zezé você passou, Rita? Mas ela ainda tem muito semente. Ela tem. Porque cada segundo da sua vida, cada minuto da sua vida, cada palavra que você vai soltar da sua boca é uma semente. Por isso que o crente não fala palavrão, por isso que a boca do crente só abre para abençoar, a Bíblia fala, né? Por isso, porque até eu posso estar deitado numa cama, imóvel, por alguma enfermidade, mas a minha boca ainda é uma sementeira. Ainda estou colocando lá no meu terreno espiritual. Deus não está preocupado, meu irmão, com o seu nome, com quem você é. Deus está preocupado com o que você está fazendo com a sua semente. Amém? Ela demorou para vir para Jesus, não foi, Rita? Demorou. Mas ela tem colhido bênção. Por quê? Começou a semear no terreno certo. A Vânia que operou, que mulher difícil. Difícil. Às vezes ela saia pisando duro aqui. Eu não volto mais. Tá bom, não vem mais então. Depois ela voltava. Mas é porque a vida dela só tinha semente ruim. Ela não entendia isso. Né? E aí ela começou a plantar do outro lado e demora um pouco para nascer. Aí foi nascendo, foi nascendo, foi nascendo. E ela está hoje não ótima, mas ela vai chegar ao estado de ótima em nome do Senhor Jesus. Amém? É assim que funciona. É assim que funciona. Não pensa que você vai chegar, montar no ônibus a primeira vez, já vai sentar na janelinha e vai abrir o vidro e vai dando tchau, que não vai não, você vai ter que semear. Amém? Mas se semear, Deus é bom. Amém, meu irmão? Saiba disso. Fique tranquilo, porque Deus ninguém engana. Amém?